Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de exercícios do conteúdo de resistência aos elementos dos solos. Neste exemplo falaremos de ensaios UU, CU e CD combinados, de forma a resolver um questionamento do problema. Bom, o exemplo 11.4, ele pede a seguinte informação. O final da questão ele pede a tensão desviadora e a poropressão neutra. Mas o que ele fala? 3 corpos de prova de uma argila saturada foram normalmente adensados. Então aqui a gente já tem uma informação, que o material é normalmente adensado, ou seja, suas envoltórias sairão da origem e as suas poropressões são positivas. E ele fala que esse material foi adensado com uma tensão de confinante de 100 kPa. Tá? Então, todos os corpos de prova terão como tensão de pré-adensamento os 100 kPa. Eles têm na sua memória de carga os 100 kPa. Certo? É uma informação muito importante. Eles são normalmente adensados e todos têm na sua tensão efetiva uma memória de 100 kPa. Dito isso, esses 3 corpos de prova que foram adensados com 100 kPa foram então levados para ser feitos os ensaios. Então, você sabe que o ensaio trexial tem uma fase de adensamento e uma fase de ruptura. Essa primeira frase está dizendo que esses materiais tiveram uma fase anterior, onde todos foram colocados na mesma condição de ser um material normalmente adensado com confinante de 100. Aí eu pego novamente esses 3 corpos de prova e vou submeter esses 3 corpos de prova a 3 ensaios diferentes. O ensaio CU, o CD e o UU. Tá? Todos esses 3 ensaios vão ser feitos com um σ3 de 200 kPa. Então percebam que essa primeira fase já passou, já adensei. Agora sim que eu vou fazer o ensaio trexial. Então eu tenho 3 prensas trexiais, nas 3 eu coloco 200 kPa. Um ensaio, o primeiro que ele chama aqui é o ensaio CD, o segundo é o ensaio CU e o terceiro é o ensaio UU. Tá? Ele me diz então que o segundo ensaio, o ensaio CU, a ruptura ocorreu com uma tensão desviadora de 180 kPa e a pressão neutra foi 110. Então, em um dos ensaios ele me dá as medidas que foram obtidas lá no ensaio. E ele pergunta para os outros 2, o primeiro CD e o último U. Quais são as tensões de desviadora, a tensão desviadora, e a poropressão nestes ensaios? Bom, então eu já sei que nos 3 ensaios a minha memória de carga é 100, a tensão efetiva dele é 100, e o σ3, tanto efetivo quanto total, depende do ensaio que eu vou fazer, é de 200 kPa. Então, primeiro ensaio que eu tenho resultado é o segundo ensaio, aqui no caso, que é o ensaio CU. No ensaio CU, eu tenho um σ3 de 200, como nós vimos, e vocês já sabem que o ensaio CU ele é feito em termos de tensão total. Então, o meu σ3 é 200 e o meu σ1 380, porque σ1 é σ3 de 200, mais os 180 de desviador informado no problema. Então, tracei aqui o meu σ1, meu σ3, tracei o meu círculo. Com este círculo, e sabendo a informação lá da primeira frase, que era um solo normalmente adensado, eu posso então traçar uma envoltória que parte da origem e tangencia esse círculo. Isso se eu fizer graficamente. Eu posso fazer isso matematicamente também. De que forma? Eu sei que, como é normalmente adensada, eu sei que a relação do σ1 com σ3 é σ1 é igual a σ3 NφI, ou seja, o NφI, que é uma simplificação de 1 mais C no φ, 1 menos C no φ, ele é, então, pode ser escrito como σ1 dividido por σ3. Ou seja, 380 por 200, o meu NφI, em termos de tensão total, é 1,9.
Então percebam que o ensaio U dá resultados para vocês em termos de tensão total. E aí eu sei que o meu NFi aqui então é 1,9, continuo com as informações do meu problema. Bom, eu sei então que a minha poropressão é 110 kPa, porque o ensaio CU nos permite, né, medir as poropressões, porque a torneira está fechada durante a ruptura. Então eu vou diminuir esse 110 do σ3 igual a 200 e do σ1 igual a 380 e vou ter um círculo efetivo intracejado aqui, ó. E esse valor da diferença do σ3 linha do σ3 total é a minha poropressão. Posso fazer a diferença entre σ1? Pode. Posso fazer do topo do círculo? Pode. Posso fazer do raio do círculo? Pode. Tá? Essa diferença é igual para dois pontos semelhantes entre o círculo total e o efetivo. Então vou lá, minha poropressão 110, meu σ1 então 270, porque é 380 menos 110, e o σ3 90, porque é 200 menos 110. E o meu σd, se eu quiser o σd desse círculo efetivo, ó, é σ1 linha menos σ3 linha, 270 menos 90, 180. Então percebam que a tensão desviadora do círculo total, que era 180, é a mesma do círculo efetivo. Porque essa tensão desviadora ela vai acabar refletindo o raio do círculo, né, que é σ1 menos σ3 divididos por 2. Então o σ3 no mesmo ensaio, o tamanho do círculo é igual, tanto total quanto efetivo aqui no ensaio CU. Então vocês podem até se valer dessa informação para resolver outros exercícios, né? Então, tendo o círculo efetivo, eu posso achar a envoltória em termos de tensão efetiva. Sei que é normalmente adensado, a minha envoltória vai sair da origem e tangenciar esse círculo. Como eu sei que meu σ1 é 380 menos 110, né, o 270, e o σ3 é 200 menos 110, o 90, eu acho que o meu NFi' é igual a 3. Meu NFi sendo igual a 3, eu vou botar aqui 3, né? Passo 1 menos seno de φ, multiplico por 3. E aí eu vou ficar com 3 menos 3 seno de φ igual a 1 mais seno de φ. Então, se eu jogar esse seno de φ para cá, fico com 4 seno de φ menos 2. 4. Com 3, passa para cá 4. E aqui vai ser 3 menos 1, 2. Tá? Então, eu consigo achar o seno de φ igual a 2, faço o arco seno do φ e acho aí meus 30 graus para envoltória efetiva. O mesmo vai ser feito, pode ser feito, né, aqui para esse NFi total de 1,9. Então percebam que com essa primeira informação aqui do segundo ensaio, eu já tenho as duas envoltórias em termos de tensão efetiva e total. Então já posso fazer bastante coisa com essas informações, né? Inclusive resolver a primeira situação aqui, ó. Determinar para o ensaio CD qual é a tensão desviadora e a poropressão gerada. Bom, então eu vou para a letra B aqui, ó. No ensaio CD, ele é feito em termos de tensão efetiva. Então não vou usar essa envoltória total. Eu vou usar a envoltória de 30 graus. Todos os ensaios foram confinados com 200. Então esse aqui foi confinado com 200, só que é um 200 efetivo, né? Esse 200 vai tocar lá na envoltória e dar um σ1 correspondente. Aqui ficou faltando, né, o apóstrofo aqui para representar o efetivo. Tá? Então, meu NFi' eu sei que é igual a 3 e o meu σ' é 3, eu sei que é 200 kPa, porque todos foram colocados lá com 200 kPa, mas como o ensaio CD ele tem drenagem na ruptura, esse σ3 aqui virou efetivo, né? Bom, o meu σ1 vai ser essa relação, σ1 é igual a NFi σ3, porém, como eu estou trabalhando no ensaio em termos de tensão efetiva, eu vou usar o φ'. Tá? Então, σ1 é igual a 3 vezes o 200, que é minha confinante, meu σ1 é 600 kPa. Então, ele nos pede a tensão desviadora. Bom, eu sei que σd é
600 menos 200, ou seja, sigma 1 menos o sigma 3, 400 kPa é a minha tensão desviadora. Então percebam que a desviadora para um ensaio diferente não é igual em todos os ensaios, é igual no mesmo ensaio. Lá no CU, o sigma D é igual tanto para o total quanto para o efetivo. Se eu fizer um ensaio CD, a desviadora não vai ser igual. Bom, e a poropressão? A poropressão é nula, porque como o ensaio é drenado durante a ruptura, e o ensaio adequa essa velocidade para que não sejam gerados excessos de poropressões, a torneira está aberta durante a ruptura, eu não tenho poropressão sendo gerada. Então, a poropressão no ensaio CD é zero. E agora vamos para o último, para o ensaio UU. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Bom, no ensaio UU, eu vou ter que me valer de alguns artifícios, né, esse ensaio nos motos. Inicialmente, né, como vocês viram lá na videoaula dos ensaios UU, né, o ensaio UU, ele representa um círculo de ruptura em função da tensão efetiva que esse solo tem lá no campo, dessa memória, desse estado de tensão que ele tinha lá no campo. Tá? Então, digamos que se eu pegasse, cravasse um tubo Shelby e trouxesse esse solo para o laboratório, né, eu submeto esse solo, ele estava lá numa tensão vertical ou numa tensão horizontal. Quando eu tiro ele do solo, eu levo as tensões totais a zero. Mas como esse material tem uma drenagem muito difícil, eu fico com poropressão lá dentro. Só que como eu tirei a total, eu fico com uma poropressão negativa. E um sigma efetivo de igual valor a essa poropressão negativa. Tá? Enfim, vocês podem ver isso melhor na videoaula depois, mas o recado é: argilas submetidas a ensaios sem drenagem, tanto sem adensamento quanto sem drenagem na ruptura, eles vão romper para tensão efetiva, para essa memória que ela tem lá no campo, essa memória original, digamos assim, do solo. Diferente do ensaio CU, que eu vou adensar ele. Então, quando eu adenso na primeira fase, eu esqueci o que tinha lá no campo, eu já dei uma nova memória, um novo estado de tensão para eles. Mas o UU, ele vem com essa carga original lá do campo. Essa carga original que eu estou falando para vocês do campo é, nesse exercício, simbolizada nessa primeira frase aqui, ó, que ele diz que os 3 corpos de prova foram adensados com 100 kPa. É para isso que essa frase está aqui, para dizer o quê? Olha, a tensão, sigma' VM, a memória de carga dessa argila, é 100 kPa. Essa é a tensão que ele tem na sua estrutura no momento. Então, se tu romper ele vai romper em função desse valor. Tá? Então, vocês podem pensar assim: bom, mas para aí, o ensaio U ele vai me dar resposta em termos de tensão total? Sim. Quando vocês fizerem o ensaio U, o que vai medir lá é em termos de tensão total. Mas ele vai romper o círculo, o tamanho do círculo é função dessas tensões efetivas. Tá? Então, por isso que os círculos são todos iguais, porque eles são função de um círculo mestre. Tá? Um círculo mestre em termos de tensão efetiva, que quando eu coloco uma confinante no ensaio, ele só corre essa poropressão para frente. E aí os círculos totais que aparecem resultantes do ensaio são oriundos desse círculo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me valer da seguinte situação: eu vou fazer o que eu chamo de círculo auxiliar. O que seria um círculo auxiliar? Bom, vamos comparar o ensaio UU com o CU. Qual é a diferença desses ensaios? É apenas na fase de adensamento, que depois na fase de ruptura, os dois estão com a torneira fechada, certo? Os dois vão romper, gerando poropressão dentro do ensaio. A diferença do CU é que eu adenso esse material antes e posso botar ele com diferentes configurações, diferentes tensões, né, diferentes memórias de carga no início do ensaio. No U, não. Mas se eu pegar esse ensaio CU e adensar ele exatamente com essa memória de carga que esse material tem, ele não vai ter nenhuma diferença. Imaginem vocês, ó, tem 2 cabos de prova. Vou levar um para a prensa do U e um para a prensa do CU. O U tem um sigma' VM de 100, como nós vimos, é uma memória de 100. Ok. E eu não adenso na primeira fase. Pulei para a segunda fase. Vou romper ele. O ensaio CU
Vou colocar o corpo de prova lá e vou adensar ele com sigma 3 de 100. A memória dele já é 100. Se eu adensar ele com 100 de novo, ele vai continuar com a memória de 100. Ou seja, esses dois corpos de prova passam para a segunda fase com a mesma característica. Se eu vou romper os dois com a torneira fechada, os dois vão dar o mesmo sigma D. Porque eles têm a mesma característica, o mesmo solo, com a mesma história de tensões, eles vão apresentar o mesmo sigma D. Então eu posso me valer desse artifício e traçar um círculo auxiliar. Esse círculo em verde é um círculo onde o ensaio UU é igual ao ensaio CU. E quando isso acontece? Quando o sigma 3 aplicado é igual ao sigma' Vm. Certo? Então eu vou traçar esse círculo, que é um círculo onde o sigma 3 é 100 kPa, que é a memória de carga fornecida, e o N' total, né, é 1,9, porque lembrando, são ensaios não drenados, vão dar a resposta em termos de tensão total. Bom, aí com isso eu pego meu sigma 1, que vai ser 1,9 vezes 100, e acho 190, traço um círculo correspondente ao ensaio UU e CU. Então eu posso traçar aqui tanto uma envoltória em termos de tensão total, que parte da origem tangencia esse círculo, como uma linha horizontal que tangencia o ponto desse círculo, porque esse círculo representa os dois ensaios. Tá? Mas o que eu quero de informação importante daqui? Para que eu usei isso aqui? Para descobrir o sigma D desse círculo U. Eu fiz esse artifício só para descobrir o tamanho, o raio desse círculo. Por quê? Porque no ensaio CU o raio não muda. Qualquer tensão confinante que eu coloque, o raio é sempre o mesmo. Esse raio é função de quem? Dessa memória de carga. Por quê? Se eu colocar qualquer outro valor de sigma 3, esse círculo verde só vai correr para frente. Tá? É essa a ideia. Então eu consegui já achar o raio do meu círculo fazendo esse artifício do círculo auxiliar. Então, o meu sigma D aí é 90 kPa. E qualquer outro valor de confinante que eu colocar, o sigma D vai continuar sendo 90. Bom, aí eu vou fazer uma outra análise, né? Eu vou querer descobrir, então, qual é esse círculo efetivo correspondente a essa memória de carga efetiva. Né? Como eu falei, esse sigma 3, colocado no ensaio UU, ele não adensa o corpo de prova. Ele rompe referente a um círculo efetivo. E qual é esse círculo efetivo? É esse mesmo círculo tocando na envoltória efetiva do ensaio UU. Então, o ensaio UU também me dava uma tensão efetiva. Então, esse UU igual ao CU me deu essa envoltória, que os ensaios são iguais, e essa envoltória hipotética referente a essa tensão efetiva que o material rompe. Então, na verdade, esse círculo em vermelho é esse círculo mestre que eu falo para vocês, que vai originar todos os outros círculos do ensaio U. Esse cara efetivo aqui, ó, é que vai gerar todos os outros totais. Porque quando eu aplicar sigma 3, com outros valores de confinante, eles vão romper só colocando paropressão e avançando os círculos para frente. Como é que eu faço esse círculo aqui? Bom, o sigma D eu já tenho, eu sei que o sigma D é 90 kPa. E eu sei que a relação de sigma 1 com sigma 3 é dada pelo N' que eu obtive lá no ensaio CU, que é a envoltória comum para este solo. Né? Então aqui dentro do sigma D eu vou colocar o quê? Ó? Dentro do sigma 1, desculpa. Né? Aqui no sigma 1 eu vou escrever sigma 3 mais 90. Então eu vou ter 3 vezes sigma 3 e aqui o valor do sigma 1. Então, meu sigma 3 é efetivo, tá? É 45 kPa. Bom, eu sei a relação aqui, né? Multiplico por 3, ou somaria aqui o 90. Acho, tanto faz, né? Podia fazer 45 vezes 3, como eu fiz aqui, ou 45 mais 90. Daria no mesmo, né? Acho o meu sigma 1, acho o meu círculo efetivo. Legal, então eu tenho esse círculo efetivo. Tá? Como eu falei para vocês, ainda não fiz o ensaio, eu só estou pensando no comportamento em função da teoria que se tem, né, do comportamento desse material quando é sujeito a este ensaio U.
O ensaio que eu quero fazer é o ensaio onde eu boto um σ3 de 200 kPa. Todos esses outros que eu fiz são círculos auxiliares, hipotéticos, né? Do meu entendimento do comportamento do ensaio U. Agora eu vou pegar o valor do ensaio. Qual é o valor do σ3 do ensaio? 200. O meu σ3 é 200 kPa. Qual é o meu σd? 90. Então, meu raio do círculo é referente a esse σd. Meu σ1, então, é 290. Então, esse círculo vai ser um círculo do ensaio com σ3 de 200 e um σ1 de 290. Então, está aqui o meu círculo. E qual é a paropressão que eu vou medir no ensaio? É a diferença desse σ3 que eu fiz lá do círculo efetivo, que é comum para qualquer círculo do ensaio U nessa condição de 100 kPa. Então, a minha paropressão é a diferença do σ3 total para esse círculo aqui em termos de tensão efetiva do ensaio U, ou seja, 155 kPa. Então, temos aqui também a desviadora de 90 e a paropressão de 155 do ensaio U. Bom, e aqui então concluímos o problema. Espero que tenham gostado e entendido o exercício e até uma próxima videoaula.